Olá, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais, trazendo mais clareza sobre o documentário Quem Somos Nós. Vamos lá? Eu parei para rever o filme agora, para gravar essa aula para vocês. Eu vi o vídeo que tem 1h48. Eu gastei 6 horas estudando o vídeo, anotando cada passo, né? E depois, no final de tudo, eu descobri que tem um vídeo de 5 horas do Quem Somos Nós, que tem algumas outras coisas acrescentando. Então, se você gostou desse de 1h48 e quiser aprofundar, tem um desenhozinho, eu vou assistir em breve, ainda não assisti, mas tem uns desenhozinhos lá que vai falar da dupla Fender, já dei uma olhadinha, parece que é muito legal. E eu aconselho sim vocês assistirem novamente. Não é um documentário para te distrair, um entretenimento, não. É um estudo, é um documentário para você estudar, pesquisar, parar, desenhar. Eu acredito que sim, o conhecimento deixa o profissional, principalmente o terapeuta holística, se tornar muito mais bem-sucedido, muito mais requisitado, indicado por outros profissionais, tá bom? E eu resolvi fazer o seguinte, eu vou fazer, gente, olha só, foram 6 páginas de anotações, pra gente trocar uma ideia. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou gravar 2 vídeos. Eu vou gravar só contando a trajetória da moça, então eu vou pegar todas as cenas da moça e nós vamos conversar sobre essa evolução dela, certo? E no outro vídeo eu vou falar com vocês um pouquinho mais sobre a física quântica, como é que funcionam os neurônios, e aí a gente vai bater um papo também, porque é interessante a gente conversar mais sobre isso. E já tô vendo que vai ter gente que vai querer vir só ver a minha aula e não vai querer ver o documentário. Você que escolhe, mas eu sugiro que você veja o documentário e depois você vem pra cá para dar mais uma mastigada no conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Bem, o filme começa mostrando a história de uma fotógrafa, né, que ela é muda, e é verdade, na vida real ela é muda mesmo, né, e ela lê lábios e consegue falar através de libras, né, e ela fala também um pouquinho com a boca, dá pra gente entender um pouquinho das coisas que ela fala. Começa a cena com ela saindo pra encontrar o chefe dela, ela é fotógrafa, tá? E aí começa a cena, ela indo e o cara pedindo pra ela não se atrasar. O cara, anda logo, corre pra cá, você tá atrasada. Aí ela pega metrô, ela sai correndo, né? E toda hora durante o filme todo ela tá ali com um remedinho, não sei se você lembra disso. Ela fica querendo tomar. Uma das primeiras cenas é ela derruba tudo no chão, quando ela levanta o metrô já foi embora, porque ela não escuta, né? E quando ela levantou, o metrô tinha ido embora, e aí vai os remédios tudo embora, e ela não toma os remédios. Durante o filme todo, ela fica tomando o remédio, até na última cena, que ela joga o remédio no lixo. É a cena que ela tá andando pra ir pegar o metrô, e ela para assim no meio do nada, aparece um garotinho com a bola de basquete, batendo a bola, e convida ela pra jogar. E, inicialmente ela fala que ela não quer jogar. Daqui a pouco, ela escolhe, né? Quando ela faz a escolha, que ela pega a bola, ela entra, aparece um campo, assim, um quântico, uma bolha, um negócio diferente. Então, eu até anotei aqui que ali, naquele momento, é o momento que ela faz a escolha e todas as possibilidades se abrem para ela. Achei muito interessante. E aí o garotinho mostra a bola para ela e fala, só tem vácuo, não é sólida a bola, né? A maior parte do universo é vazio. Ele bate a bola no chão e mostra também que os elétrons ali se afastam, que na verdade a bola não está batendo no chão, porque os elétrons repelem uns aos outros e não, na verdade não existe toque, né? Interessante é que ela tenta jogar a bola e ela não consegue. Aí ele fala de novo, né? Bora, tenta! Tem uma cena muito interessante que ela fica de costas e mostra atrás várias bolas batendo, né? E aí ele diz, um dos cientistas lá que estão narrando, né? Ele diz assim, quando você não tá olhando, eu acho que nesse caso aqui, quem fala isso é o Amit Goswami, tá?
Quando não está olhando, é uma onda. Quando você olha, é uma partícula. Então, ela olha assim, ela fica olhando para a câmera, né? E as bolas atrás dela, um monte de bola. É uma onda. Mas na hora que ela volta e olha, aparece uma bola só. E então ele mostra que tudo que a gente vê aqui é apenas uma partícula, que existe uma onda que tem várias possibilidades, mas a gente não tá vendo. Outra coisa que eles afirmam também no filme é que existem várias versões de nós mesmos. Existem outras possibilidades ali. E aí ela deixa o garotinho e o garotinho pergunta para ela, né? Até onde você quer ir na toca do coelho? E porque ele começa a dar um monte de informação para ela e ela fala, nossa, eu tive um dia esquisito depois que ela chega em casa, né? Porque ela foi tendo essas experiências. E lá no metrô, ela conhece o experimento do Emoto Masaru. Ele começou a ter interesse sobre a estrutura molecular da água. O que poderia afetá-la, né? O que acontece nas moléculas de uma água? E ele aplicou estímulos mentais e tirou fotos de um microscópio. E aí, quando ele colocou também palavras nas águas, pessoas segurando a água também para trazer energia, tendo pensamentos bons, né? Começou a ver diferença na estrutura da água. Então, olha, tem foto que você vai ver os cristais nascendo lindos, tem fotos todas distorcidas, né? Quando são falado o sentido, palavra. Então ele vai lá numa cachoeira, não sei aonde, pega. Tem um vídeo também que vocês podem assistir. Tem alguns vídeos na internet, tá bom? Pesquisem um pouquinho mais, vale a pena sobre essa experiência do Dr. Emoto Masaru, tá bom? E aí ele fala, nosso corpo é formado de 90% de água. Se numa amostra pequena de água ele conseguiu fazer isso, imagine você. O que você anda pensando, sentindo, sabe? Isso é muito interessante. Vocês podem até enviar o documentário para os seus clientes, para eles terem noção do padrão, que eles têm que sair daquele padrão, porque senão eles estão contribuindo para o mal-estar do corpo deles. Tá, aí ela consegue pegar o metrô, chega lá para falar com o chefe dela e ele fala assim, ó, vai ter um casamento, tal igreja, você vai ter que fotografar. Aí ela fala assim, não, eu não acredito. Aí ele falou que, ai, que saco, casamento. Aí ela fala assim, eu sei onde é a igreja, foi onde eu casei. E o cara falou, sim, eu sei, foi eu que tirei as fotos do seu casamento. Mas o seu casamento acabou, é passado, você não tem que ficar remoendo isso. E ela já fez um bico e já não queria ir tirar essas fotos lá por conta do fim trágico que ela teve com o ex-marido. Aí chega no dia desse casamento que ela vai tirar as fotos, né? E quando ela está tirando fotos no altar, ela começa a ter flashes na memória dela, que é do antigo casamento dela. E a sequência pós-casamento, onde ela encontra o marido com uma mulher que estava no casamento na cama deles, né? E aí fica subentendido que eles terminaram o casamento. Então, o que eles explicam? Que todos ali os neurotransmissores que o cérebro não sabe se você... O tempo todo eles falam, várias vezes eles falam no documentário, o cérebro não sabe se é real ou se você está pensando. Por isso que fica a questão, será que o que é real? É o que está passando na nossa cabeça ou é o que está aqui fora? Mas eu vou deixar para outro vídeo para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema quântico. E aí ela vai para a festa. E aí aquela cena é maravilhosa, tá? Tem muita informação legal, porque eles ficam mostrando os bichinhos dentro da cabeça das pessoas e eles mostram o quanto que a gente já tem uma rede neural. São vários neurônios que receberam vários estímulos várias vezes e por isso estão se repetindo. Então vai ter o cara que come comida, aí fica lá as células dele dizendo, né? Come mais, vambora, come tudo. E ele começa a comer, o outro que pensa mais em sexo, a outra que se vitimiza. Sabia que nosso corpo tem uma rede neural de vitimização? Ai, que horror! Ah, vida, ó céus! Então, a moça já fica lá, ai, oh meu Deus. Aí um carinha paquera ela e vem o garçom e bate e derrama vinho na roupa dela. E que ela pensa, ai meu Deus, isso acontece comigo. Aí as célulazinhas dela lá, olha, tá vendo? De novo, sempre acontece essas coisas com a gente, não sei o quê. Ou seja, é um padrão. E esse padrão precisa ser retroalimentado. Então, você vai criar mais situações para criar mais conexão, para que aquelas células comecem a se alimentar e se reproduzir, porque elas se reproduzem, minha gente.
E aí ele fala, a célula é a menor unidade de consciência do corpo, ou seja, a célula, ela é viva, ela tem consciência, né? E quanto mais a gente deixar de ter a plena, de não começar a nos observarmos, será que eu tô repetindo esse padrão? Será que eu tô comendo compulsivo? Será que eu sou viciada nisso? Se você não ativa essa consciência, quem toma consciência é a menor partícula do seu corpo, que são as células. E aí tem outra cena muito interessante, onde ela acha que tem um rapaz, ela vê um casal andando assim, e ela acha que é o noivo, que tá traindo a noiva, e ela fica em pânico. Depois ela vê, não, que era outro casal, ela se confundiu. Por quê? Ela ficou reproduzindo aquela imagem do marido trando com a amiga no quarto dela, percebe? Não era real, mas ela ficou, o cérebro dela quis reproduzir aquilo. E aí ela fica emburrada, ela não quer curtir a festa, porque ela fica cheia de julgamento, de crítica, que são ali as barreiras para a gente curtir a nossa vida, entende? E aí depois ela relaxa, aí o cara dá um drink para ela, quando ela vê, ela tá relaxada. E no dia seguinte chega as fotos reveladas, e ela começa a ver as fotos dela feliz, segurando um drink, aí ela, é como se ela não se reconhecesse. Ela, tipo assim, como eu me diverti numa situação horrível de um casamento, entende? Aquilo dá um nó na cabeça dela, muito interessante. Aí a cena, ela começou a ficar com aquela energia de felicidade lá da festa, opa. Aí ela tá só com uma blusinha e uma calcinha, ela olha pro espelho, nossa, de repente ela começa a se ver, nossa, eu tô magra, eu tô bonita, por quê? Uma mudança uma chave que você muda na pessoa vai reverberar para toda a vida dela. Por que você faz uma sessão de TCE e a pessoa chega dizendo que melhorou até outros aspectos da vida dela? Porque se espalhou. E aí ela começa a mudar o padrão dela. A vibração dela fica outra. E aí daqui a pouco volta o padrão. E ela vê ela toda gordona não durou muito tempo, né? Ela não sustentou aquilo, não tinha célula suficiente para criar ali uma reverberação. O que aconteceu? O padrão volta e ela se vê feia no espelho e gorda. E aí nessa hora que ela se vê gorda, eles falam no filme que ela muda toda a neuroquímica do cérebro. Voltou de novo, porque aí não tinha acabado ainda aquele padrão. Por que a gente tem que ficar fazendo aí 21 dias, faz meditação, faz manter, para criar uma rede neural, entendeu? As células se reproduzem como se fossem filhotes, dando filhotes. E aí tem uma outra cena muito interessante, que ela vai para frente do espelho e ela começa a se xingar. Só fala palavra feia para ela mesma. E ela começa a xingar e aperta, quebra o espelho, aperta a pasta de dente, joga pasta de dente tudo quanto é lugar. Quando ela vê a imagem um dos caras que estava lá no metrô, que viu a experiência lá das moléculas de água, o cara aparece para ela no espelho e o cara fala assim, nossa, nosso corpo tem 90% de água. Já pensou o quanto que influencia tudo que você diz para você e para o seu corpo? Ela lembra, né? Na verdade, ela começa a lembrar quando cai a torneira, começa a pingar uma água e aquele pingar de água levou ela para ela receber essa informação novamente. Na mesma hora ela para de se xingar, é muito legal. E aí ela começa a escrever pelo corpo, né? Eu amo você, começa a colocar um monte de coraçãozinho e ela muda de novo a bioquímica do corpo dela. Últimas cenas do filme, que é ela entrando no cinema. E ela vê ela com o marido, né? Ela para na porta do cinema e ela vê ela entrando no cinema com o marido, ela entrando sozinha, em várias delas, e ela olhando. Aí, gente, a atriz tá totalmente diferente. No final do filme, a expressão dela, o rosto, é incrível como ela fica mais bonita, né? E aí ela começa a olhar até que uma dessas variáveis olha para ela. Uau! E aí uma olha para a outra e a outra vem, se aproxima e entra dentro do corpo dela. E ela sai sozinha ali do cinema, né? Ou seja, não ficou com o marido, não voltou pro marido, né? E sai. E quando ela sai do cinema, aparecem várias delas na rua, né? Que mais uma vez eles falam, né, que existem infinitas possibilidades. O tempo todo tem várias possibilidades. Eu tô aqui nesse exato momento gravando esse vídeo, eu podia estar fazendo outra coisa. Você parou a sua vida e escolheu, e você tá vendo esse vídeo agora. Não sei qual é a data, dia que você vai estar vendo.
Nem você sabe o dia que eu gravei, mas você escolheu. Você vai ganhar dinheiro com isso, você pode mudar a vida de várias pessoas. Ou seja, toda hora existem infinitas possibilidades dentro dessa onda, que é aquela cena lá das várias bolinhas batendo no chão. Mas quando você olha para uma, você pega ali aquela partícula e você materializa aquela oportunidade. O que a gente faz com o cliente? A gente pega ele onde ele está, faz ele entender por que você está aqui desse jeito, sofrendo ou passando isso. Por quê? Porque você fez isso aqui no passado. Olha as escolhas que você fez. Você foi fazendo escolha, até criar essa onde você está. E agora é você apresentar para elas infinitas possibilidades. Veja uma possibilidade que você não tem mais esse problema. Veja uma possibilidade que você está mais saudável, você não está mais doente. Veja uma possibilidade que você saiu da depressão. Até aquele momento, ela nem sabia que existiam outras possibilidades. Ela vai falar na melhor. Ela vai selecionando, achei. Se o incômodo zerar, ela achou a melhor. Se ela não zerar, ela não encontrou a opção melhor. Por quê? Porque ela ainda tá ela tá aqui cheia dos pontos de vista, do julgamento, das crenças, e ela não quer abrir mão. Você sair da posição onde você tá e acessar uma realidade melhor, você não pode ser mais essa pessoa. Você tem que ser outra, mais leve, menos preconceituosa, mais divertida. Percebe? Se a pessoa não tá disposta a mudar, ela não muda a realidade. Perceberam o gatilho, o que é escolha? Quando você abre para fazer uma escolha, tudo se abriu. Então, qual foi ali o momento do filme todo que fez total diferença na vida dela? Foi quando ela fez a escolha de jogar com o garoto a bola. Ela criou ali um outro campo dentro daquela realidade. E quando ela sai, já começa a acontecer um monte de coisa. Quando ela sai do jogo, que ela encontra ali sobre a pesquisa das moléculas de água, foi quando ela vai ter que ir no casamento e enfrentar aquela situação toda de novo e se recuperar daquilo. Percebeu? Todo o caminho que ela foi construindo porque ela fez escolhas. Teve uma parte interessante também, que vários momentos teve essa pergunta, né? São duas frases que eu anotei que na última cena elas são repetidas. Me dê um sinal hoje de que você prestou atenção em qualquer uma das coisas que eu criei e faça de forma inesperada para que eu me surpreenda com a minha capacidade de vivenciar essas coisas e faça de uma forma que eu não duvide que elas vieram de você. É como se fosse ela conversando com a própria consciência dela, né? Com algo maior. Será que você está aqui? Você está prestando atenção? Você está presente? Você está fazendo boas escolhas? Que escolhas você está fazendo? E aí tem outra pergunta também que eu achei muito interessante. Você já chegou a se ver através dos olhos da pessoa que você se tornou? Olha que pergunta! Dá para fazer muitas coisas com essa pergunta aqui, várias experiências, né? Já parou por um momento e olhou para si mesma através dos olhos do observador supremo? Outra pergunta. Qual é o ponto de partida? Qual é o olhar que você está olhando para a vida? E você também pode perguntar isso para o seu cliente, né? Ok, você está sempre julgando o outro, reclamando das outras pessoas. E você já parou para olhar para você? Como seria você olhar para você? Do cinema, né? Continuando vendo várias versões dela ali. E tem uma versão dela que passa com a plaquinha escrito: conheça o desconhecido. Tem uma das professoras que fala essa frase. Estamos aqui para sermos criadores e fazer algo maior. Acessar a criatividade e reconhecer o eu quântico, buscando mais conhecimento. Quando ocorre uma mudança de perspectiva, dizemos que fomos iluminados. Mudou uma perspectiva, você teve uma percepção que você fala, cara, iluminei agora, meu Deus do céu, não tinha visto. Gente, isso não tem preço. Mecânica quântica permite que o fenômeno da liberdade seja entrelaçado na natureza humana. E aí ela passa a noite dormindo num banco, né? Que lembra muito a experiência do Eckhart Tolle, né? Que ele também ficou no banco, assim, muito tempo lá, depois que ele começou nesse processo aí de iluminação. E aí ela acorda e a primeira coisa que ela faz, ela pega ali aquele potinho de remédio dela e joga fora. E a última cena é quando ela volta
para casa, ela encontra de novo aquele garotinho no meio da rua lá com a bola de basquete. E aí ele pergunta novamente para ela: até onde você quer ir na toca do coelho? E ela vai e acerta. Ela faz a cesta, né? Consegue acertar a cesta e encerra o filme. Então, vamos lá, vamos perceber toda a trajetória dessa moça, totalmente aberta no momento que ela fez uma primeira escolha, que foi jogar ali boliche no meio da rua, que ela não estava entendendo nada, começou a manifestar, abrir muitas possibilidades. Ela viu o filme das moléculas de água, depois ela escreveu no corpo dela, depois ela se permitiu ser mais feliz, ela permitiu ver ela diferente, mais bonita, né? E ela foi tomando consciência. Uau, no final do filme ela estava mais feliz, ela estava diferente, né? E essa pergunta que eu também achei super interessante sobre a toca do coelho, porque no filme Alice no País das Maravilhas, o coelho é o único que acessa os dois mundos, né? Ele aparece aqui no mundo real, chama ela lá até a árvore, abre o buraco lá e ele entra com ela lá no outro universo. Então, o coelho é um símbolo de que faz essa conexão entre esse mundo conhecido e o mundo desconhecido, né? Outro momento que eles falam também do coelho é no filme Matrix, nas primeiras cenas do filme Matrix 1, onde o Neo é um hacker, né? E um pessoal chega na casa dele e ele recebe instantes antes uma mensagem no computador: siga o coelho branco. Aí ele fala: siga o coelho branco? Não fala nada. Quando a pessoa abre a porta e ela fala: a gente vai para uma festa. Aí a moça vira o ombro: ó o coelho branco. Vamos para a festa com a gente? Era o coelho. E aí ele foi seguir, chegou lá e ele encontrou a Trinity, né? E, ai gente, depois aguardem, que eu vou também fazer um vídeo muito legal com toda a simbologia do filme Matrix. Eu acho que vai ser muito interessante também. Então é isso. Agora eu vou gravar o outro vídeo aqui para vocês, para falar um pouco mais ali da parte física, da física quântica, e vamos nos deliciar com tanta informação. Confesso para você que eu terminei de ver o filme ontem, falei que foi 7 da noite a 1 hora da manhã, quase que eu não dormia. Eu tive dificuldade para dormir em êxtase. Eu fiquei numa frequência tão incrível, o quanto que conhecimento, quanto que a gente vai percebendo que a espiritualidade e a ciência realmente é uma coisa só. Eu fiquei tão feliz, eu espero que você possa também rever, porque é um filme antigo, eu mesma assisti há 10 anos atrás, mas vale a pena ver de novo, tá bom? Beijo e até a próxima aula. São para aquelas células ali, para que aquelas células comecem a se alimentar e se reproduzir, porque elas se reproduzem, minha gente.